Olá, pessoal. Aqui é a professora Diane e eu venho gravar essa videoaula para vocês para explicar um pouquinho sobre o nosso trabalho 1 da disciplina de Linguagens e Códigos, ok? Bom, na realidade, esse videozinho vai te ajudar a entender como é que se elabora uma sequência didática, tá bom? Uma sequência didática que cumpra, né, todos os requisitos para ser um material bastante útil ao professor, ok? Muito bem, só voltando um pouquinho, né, lá no nosso plano de ensino da disciplina Linguagens e Códigos, vocês vão encontrar no instrumento de avaliação o trabalho 1, que é para ser entregue no dia 3 de novembro, ok? E vale 2 na média, ok? No que consiste, então, esse trabalho? Na produção de uma sequência didática sobre um gênero textual previsto na BNCC, que pode ser contemplado primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ou quinto ano, tá? E que contemple o encaminhamento para atividade de leitura, compreensão e produção de texto, ok? Essa atividade pode ser feita em grupos, tá? De 3 a 5 alunos, tudo bem? Na realidade, ela é para ser feita em grupo, tá bom? Já que não exige aí, né, que vocês estejam juntos fisicamente, né? A gente ainda não saiu de uma pandemia, mas é possível realizar o trabalho junto, tá bom? Queridos, funciona assim, em poucas palavras. Você vai elaborar uma sequência didática que eu vou ensinar hoje sobre um gênero à tua escolha, ok? Pode ser uma carta, pode ser uma notícia, pode ser uma receita, pode ser um poema, pode ser história em quadrinhos, enfim, você vai escolher um gênero. Nesse momento que você está vendo esse vídeo, você já sabe o que é gênero textual, você já estudou vários gêneros textuais, né? Então você vai até a BNCC, vai escolher um dos gêneros previstos. Obviamente que você não vai escolher uma carta de leitor, que é um gênero argumentativo, para um primeiro ano do ensino fundamental. Então você escolhe o gênero e verifica, né, em que série aquele gênero é trabalhado. Alguns gêneros são trabalhados em várias séries, né, vários anos, né, com graus de dificuldade mais complexos a cada ano, tá bom? Mas você vai escolher lá na BNCC. E aí, beleza, escolheu lá a carta de leitor, suponhamos, para o quinto ano. Daí você vai elaborar, para essa sequência didática, encaminhamentos, né? Então, atividades que contemplem a leitura do teu aluno, que trabalhem a leitura, que trabalhem a compreensão textual a partir do gênero e que o produto final seja uma produção de texto. Então, se você está trabalhando carta de leitor, você vai produzir, vai solicitar aos alunos que produzam uma carta de leitor ao final da sequência didática. Tudo bem? Muito bem. O que é sequência didática? Então, eu vou tomar emprestado aqui esse esquema de Dolzich-Newly, tá? É um esquema, para mim, é um esquema bastante elucidativo, que Dolz e Newly, né, esses autores, eles trabalham, tá? No livro, se eu não estou enganada, Gêneros Textuais e Ensino. Como que funciona esquematicamente? Você apresenta uma situação, né? Você escolhe uma temática, apresenta essa situação, pode ser uma situação problema, né? Pode ser um exemplo, e parte daquilo que os alunos já sabem, dos conhecimentos prévios do aluno, solicita a eles que façam uma produção inicial, diagnóstica, e depois você terá quantos módulos forem necessários
E aqui eu chamo de módulo. O que é módulo? Nada mais é do que aula, né? Então, suponhamos que você vai fazer uma aula por dia, né? Um módulo por dia. Ah, não, vou fazer 2 aulas por dia. Então, esse módulo contempla 2 aulas, né? Vou fazer uma aula por semana, ou 2 ou 3 aulas por semana, mais juntinhas, então um módulo por semana. Então, módulo é o equivalente à aula, tá? Aquele momento em que você vai trabalhar algumas atividades. Então, em cada módulo, para cada módulo, você vai propor diversas atividades com vistas a alcançar a habilidade que você escolheu para trabalhar com seus alunos, tá? Já já eu vou mostrar um template para vocês que vai ficar bem claro, bem evidente, né, que a gente precisa começar escolhendo a habilidade que você quer desenvolver com o teu aluno. Lembrando, obviamente, que o nosso foco é o estudo dos gêneros textuais, né? Mas você vai escolher uma habilidade. Então, levando em consideração a habilidade que você quer que o aluno desenvolva, você vai propor atividades, ok? Em cada módulo, para alcançar o objetivo a que você se propôs. Tudo bem? Bom, quantos módulos, professora, são necessários para essa sequência didática do trabalho? Bom, é um pouco complicado eu delimitar a quantidade de módulos, porque depende muito do gênero textual que vai ser trabalhado. Então, suponhamos que você vai trabalhar uma receita culinária. Uma receita, dependendo da abordagem, ela pode ser bastante simples, dependendo da abordagem, dependendo da habilidade que você escolheu para trabalhar a receita. Já se você vai trabalhar um gênero argumentativo, né, como a carta de leitor, que eu dei como exemplo, é um gênero muito mais complexo, então serão necessários vários módulos para você chegar à produção final. Mas basicamente, esquematicamente, você começa apresentando a situação, buscando, né, compreendendo quais são os conhecimentos prévios que o teu aluno já tem, fazendo uma produção inicial diagnóstica, a partir da qual você vai compreender o que os alunos já sabem, o que eles não sabem, e a partir dessa diagnose você vai elaborar os módulos de atividades, ok? Com vistas a alcançar o objetivo, né, a que você está empreendendo aí a tua sequência. E como atividade final, você vai propor uma produção de texto final, tá? Você vai propor uma ou mais. Você pode propor uma produção de texto e depois solicitar uma reescrita. Particularmente, eu sugiro fortemente que vocês façam isso. Peçam uma produção final para o aluno, daí você corrige esse texto e aí você possibilita que ele faça poxa vida, fugiu a palavra, acabei de falar, faça uma reescrita. Faça uma reescrita do texto, tá bom? Então vamos lá. No exemplo aqui, ó, eu apresento uma situação, apresentação para a turma do trabalho que será desenvolvido a partir do tema, por exemplo, locomoção. Suponhamos que aqui nós já temos bem delimitado o nosso texto, o nosso conteúdo, né, a área do conhecimento, mas trouxe aqui um exemplo, que inclusive eu peguei da internet, a referência está no final do slide. Então, apresenta a situação. Então, vou trabalhar a locomoção. Aí você destaca as estratégias que serão utilizadas em cada etapa. Nessa apresentação da situação, queridos, é muito interessante você explicar para o aluno o que é uma sequência didática, você envolvê-lo no contexto, sabe? Mostrar para ele mostrar para os alunos que eles vão fazer uma produção inicial e que a partir dessa produção eles vão conseguir acompanhar os processos, a evolução da aprendizagem. É muito importante que você faça isso, tá bom? Apresenta então a situação. Na produção inicial, o que você vai fazer? Conhecimentos das concepções prévias dos alunos em relação ao sistema locomotor. Então, nessa produção inicial, eles vão fazer alguma produção, não sei, eles vão desenhar, eles vão elaborar um texto, eles vão construir uma maquete. Daí fica a teu critério, né?
Em nosso caso, a produção inicial é uma produção de texto, porque a gente está falando de língua portuguesa. Mas numa área como ciências, por exemplo, eles podem fazer um experimento, enfim. São infinitas as possibilidades de produzir um conteúdo. Depois você tem os módulos. Então aqui, o autor dessa sequência, né, desse exemplo, vai trabalhar no módulo 1 ainda, né, as concepções prévias do aluno sobre o sistema locomotor. No módulo 2 vai trabalhar atividades de aprendizagem sobre o sistema esquelético. No módulo 3, aula 3, né, entendamos assim, vai trabalhar uma aula prática sobre o sistema esquelético no laboratório de ciências. No módulo 4, vai trabalhar as principais doenças da coluna vertebral, os ossos e alimentação. No módulo 5, sistema articular e o jogo educativo. No módulo 6, sistema muscular. No 7, porcentagem, alimentação saudável. E no 8, confecção de um boneco do esqueleto humano, degustação de um lanche nutritivo relacionado ao conteúdo do trabalho. Ok? Então, a confecção do boneco é uma produção final. Perceberam? Isso daqui é um esquema, né? Do que vai acontecer nos módulos. E eu recomendo fortemente que vocês façam um esqueminha desse antes de começar a escrever propriamente dita a sua sequência didática. Por quê? Fica um esboço, né? É um esqueletinho daquilo que você pretende trabalhar com seus alunos. E é muito interessante porque você já tem uma ideia de quanto tempo você vai demorar para trabalhar aquela habilidade, aquele tema. Né? Então aqui, se cada módulo a professora for trabalhar em uma semana, suponhamos, ela vai levar quanto? 2 meses para trabalhar esse tema. Se for uma aula e de repente ela, sei lá, trabalhar 3 aulas por semana, então ela vai trabalhar em 3 semanas, né? E assim por diante. Então eu recomendo que vocês façam esse esqueletinho. Bom, para organizar, então, o trabalho com gênero textual em sala de aula, nós sugerimos a seguinte sequência. E vocês não precisam ficar assim preocupados, porque eu vou colocar um template para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem, no Canvas, para que vocês entendam, né, e preencham como que cada passo, né, o passo a passo da sequência didática, porque, gente, a sequência didática não é muito diferente do que um plano de aula. A diferença é que o plano de aula é para uma aula e a sequência didática é uma temática que você vai trabalhar em várias aulas, tá bom? Então, como sugestão, lembrando, né? Lembrando que eu vou deixar lá para vocês o template. Como que ficaria o passo a passo? Tá? Então, assim, apresente a proposta, apresente a situação aos alunos. Depois, passo 2, parta dos conhecimentos prévios dos alunos. Pergunte a eles se eles conhecem o gênero que vai ser trabalhado. Pergunte a eles se eles já leram esse gênero. Pergunta para eles onde é que eles leram o gênero. Por exemplo, falando de carta de leitor, onde eles leram? Ah, eu li numa revista. Ah, eu li não sei aonde. Então, vamos procurar entender. Se porventura eles já produziram um texto assim, né? Vai perguntando para que serve um texto desse gênero. Faz uma rodinha, discute com os alunos, né? O gênero textual. É um ótimo momento também para você despertar curiosidade nos alunos sobre coisas que eles ainda não sabem. Bom, ainda na apresentação da situação, né? Você vai fazer um contato com o gênero textual em estudo. Então, aqui pode ser já um primeiro módulo, né? Você pode dividir isso daqui em apresentação e o módulo 1, né? Contato inicial. Então, você vai trabalhar a carta de leitor, traz lá várias revistas para os alunos lerem a carta de leitor. Traz a Nosso Amiguinho, né? Que é uma revista infantil, traz a Super Interessante. Não era super interessante que eu ia falar. Bom, eu não me recordo aqui de muitas revistas ali para a faixa etária deles, mas traga revistas, procura trazer algumas revistas para que eles leiam, tenham contato com a carta de leitor, né? Se for carta, muito mais fácil. Se for uma carta simples, você pode trazer lá
a história da carta, como foi a primeira carta enviada, escrita, né? Se for o poema, você pode fazer ali, recitar alguns poemas para eles, colocar um vídeo sobre alguém recitando poema, enfim. Esse momento é para você colocar o aluno em contato com os gêneros e dependendo, você traga vários textos daquele gênero. Então, várias cartas, vários poemas, várias receitas, várias fábulas. Distribui entre os alunos, peçam para eles ler. Depois, levante ainda os conhecimentos prévios. Olha, quais as características vocês perceberam que são comuns entre um texto e outro que vocês leram? Né? Vai chamando atenção para isso. Quem que você acha que quem você acha que é o interlocutor? Ou seja, para quem é escrita essa carta? Para quem foi escrito esse poema? Para quem é escrito essa receita? Quem que é o interlocutor previsto? Né? Depois que eles já compreenderam, você vai pedir para eles escreverem um texto. Uma carta? Então vamos escrever um texto. Faça essa atividade individualmente, tá? É uma avaliação diagnóstica, você não vai dar nota, mas você vai dar uma olhada antes de começar a propor os módulos, as atividades, né? Você parte do pressuposto que eles não saibam nada sobre isso, ou saibam muito. Então, o interessante é que você tenha uma avaliação diagnóstica em mãos para você não propor uma atividade às cegas, né? Sem saber o que eles já sabem ou não sobre isso. E focando também naquilo que eles precisam alcançar, nos conhecimentos que ainda faltam, né, sobre aquele gênero. O próximo passo seria a ampliação do repertório. Então, poxa, já fiz a produção inicial, você, professor, já leu o textinho dos alunos. Agora sim, você vai elaborar o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, 5, 6, vários módulos. E aí no módulo 1, você já começa fazendo o quê? Ampliando o repertório sobre os gêneros. Suponhamos que seja uma carta, então. Então, leia várias cartas ainda. Você pode até pegar como exemplo uma produção do aluno, né? Sem o nomezinho dele, ler, verificar o que está legal, o que está precisando, né? Fazer análise de textos do gênero, diversos. Né? E aqui nessa atividade, você trabalha leitura, oralidade, estudo e compreensão de texto. Né? Módulo 1. Bom, em uma próxima aula você vai elaborar atividades de organização e sistematização do conhecimento sobre o gênero. Então aqui você vai se debruçar sobre o estudo, ok? E explique para o aluno qual que é a situação de produção, ou seja, esse texto ele é produzido em quais circunstâncias, onde ele circula socialmente, né? Qual que é a materialização da carta? É um envelope? Peraí, mas tem umas cartas que são enviadas pela internet, né? São chamadas de e-mail, e aí por diante. Estude os elementos próprios da composição do gênero. Então, se vai trabalhar com uma carta, o que você precisa explicar para o aluno? Como preenche um envelope? Quem é o remetente? Onde que a gente preenche o destinatário? Se tem um cabeçalho na carta, como que funciona a despedida, a saudação, como que ela estrutura, como que é a composição, né, estrutural dessa carta ou desse gênero que você escolheu. E também outras características da linguagem, né? A linguagem desse texto, ela é mais formal, ela é menos formal? Ela é mais neutra, ela é tendenciosa. Você vai trabalhar, por exemplo, com um artigo de opinião, ele é mais tendencioso, tem a opinião do autor. Você vai trabalhar com uma resenha, poxa, a opinião precisa estar explícita ali. Já você vai trabalhar com um resumo, o objetivo não é dar opinião, né? E assim por diante. Nesse exemplo que eu dei de atividade, você vai trabalhar leitura, oralidade, estudo e compreensão de texto, análise linguística e semiótica, né, os sentidos do texto. Bom, daí o próximo passo seria uma produção coletiva com o professor. Entre o módulo 2 e esse módulo aqui que eu estou propondo, gente, pode ter muito mais, tá? Eu não fiquei aqui me delongando, mas eu até acho que deveria ter, né, mais uns 2, 3 módulos. E vocês vão ver isso no template que eu coloquei, sobre as atividades que você pode sugerir. Bom, mas daí vem a produção coletiva. Na produção coletiva, que é opcional na realidade, mas eu sugiro que vocês façam,
vocês vão elaborar, você, né, professor, vai elaborar junto com os alunos, né, ou os alunos com os colegas, mas eu sugiro que o professor, principalmente nas séries primeiro, segundo e terceiro ano, né, séries de alfabetização, o professor conduza essa produção coletiva no quadro, se for possível, tá? E aí você vai coletando informações, juntos vocês vão produzindo o texto. Esses modelos, eles são muito importantes para os alunos. Tem aluno que nunca escreveu determinado gênero na vida. Então, você vai mostrar como se estrutura esse gênero, quais informações, só que ao mesmo tempo, você não vai mostrar um objeto pronto, um texto pronto, você vai construir com os seus alunos, né? Então, essa produção coletiva é bem bacana. Depois que você escreveu o texto, pergunte a eles, olha, será que a gente tem que mudar alguma coisa? Será que não? E aí vai construindo, vai aperfeiçoando com os alunos. Bom, depois, aí sim você faz uma produção final, individual, né? E por último, peça a revisão e reescrita. Só lembrando que esse modelo aqui eu não fiquei colocando todos os passos, todos os módulos, mas cada módulo você vai propor várias atividades para se trabalhar parte daquele tema. Tudo bem? No caso do gênero. Bom, aqui nesse slide eu coloquei aqui alguns caminhos do YouTube, alguns vídeos que trabalham com sequências didáticas como sugestão para vocês, tá? Depois eu vou colocar lá no Canvas também. E aí eu trouxe também esse PowerPoint como elucidativo, tá? Eu vou falar meio por cima aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso, mas o que a gente faz numa sequência didática, né, nesses momentos? Eu vou colocar algumas sugestões. Então, na primeira parte, que é a apresentação da situação, o que você pode fazer? Levantar os conhecimentos prévios dos alunos. Então, você pode, por exemplo, falar sobre o histórico do gênero, né? De onde vem a carta, qual foi a primeira carta escrita no mundo ou no Brasil. Assim, você vai fazer uma pesquisa e vai trazer algumas informações para os alunos, né? Qual que é a função social de determinado gênero, né? Socialmente, para que serve aquele gênero? Para que serve uma carta? Para que serve um e-mail? A que se serve uma lista? A que se serve uma receita? A que se serve um manual de instruções dentro da nossa sociedade? Você vai trabalhar também as características do gênero, que são muito importantes. Ainda na apresentação da situação, os alunos precisam ser expostos ao estudo de um gênero que você quer trabalhar. Então, sendo assim, você, enquanto professor, vai apresentar o gênero aos alunos, vai dar-lhes as informações necessárias para que eles conheçam a aprendizagem da linguagem relacionada ao gênero. Tá? Então, você precisa trabalhar exaustivamente aquele gênero com o aluno antes de ele produzir, né? Realize um levantamento sobre os conhecimentos, então saiba o que os alunos já sabem, né, a fim de você elaborar as atividades dos módulos, ou seja, as futuras ações. Quais que são algumas abordagens possíveis para você trabalhar o conhecimento prévio? Pedir para os alunos fazerem uma roda de conversa para ouvi-los. Olha, o que você sabe sobre isso? Né? Aquilo que eu já mencionei. Você também pode pedir para eles desenharem ou para expor oralmente, né? E expor oralmente o desenho sobre o que sabem. Né? Principalmente em turminhas menores, essa se torna uma atividade bastante interessante. Outra coisa que você pode fazer é pedir para eles fazerem uma produção escrita com função de avaliação diagnóstica. Na realidade, não é que vocês podem, né? Essa daqui é uma exigência. Eu gostaria muito, eu quero que todos façam uma produção diagnóstica. Mas antes da produção diagnóstica, você pode pedir para desenhar, né? Ou elaborar uma roda de conversa, de repente fazer um quiz, fazendo perguntinhas para eles, né? Usar um Kahoot. Hoje em dia existem muitos recursos tecnológicos para a gente fazer algumas brincadeiras com os alunos. Um segundo momento, então, vai solicitar a produção de texto inicial e também vai oferecer aos alunos, né, gêneros modelos. O que é gêneros modelo? É mostrar para o aluno modelos de carta, modelos de receita, modelo de fábula, pedir para eles lerem mesmo, para eles se ambientarem com o gênero.
Num terceiro momento, né, a partir do terceiro momento, você vai trabalhar os módulos. O que são módulos? São cada uma das aulas, ok? E em cada uma das aulas, você vai estipular algumas atividades. Então, em uma aula, você pode fazer 2, 3, 4 atividades, dependendo de como elas são. Você pode propor um joguinho, você pode propor uma troca oral, você pode propor que os alunos eles façam uma leitura, uma discussão, enfim, são muitas as opções, né? Elaborem um mapinha mental sobre o que eles já assimilaram. Pode, por exemplo, eu coloquei aqui uma abordagens possíveis. Você pode propor uma breve pesquisa sobre o gênero em estudo, utilizando recursos como um acervo bibliográfico, a internet, entrevista com pessoas experientes, né? Olha, o que você sabe sobre o gênero tal? Então, muitas possibilidades, né, que nós temos nos módulos. E você vai elaborar as atividades. Lembrando que essas atividades, elas precisam ser diversificadas. Não fique só na exposição, sabe? O aluno passivo na aprendizagem. Não, coloque o aluno na ação. Então, sempre peça para ele fazer alguma coisa, botar a mão na massa. Faça um esquema, faça um desenho, não sei, sabe? Peça para o aluno, participe de um joguinho, né? Façam os registros, eles deveriam estar presentes em cada aula, tá bom? Bom, outra abordagem, né? Você pode pedir que ele atribua sentido, significado ao gênero em estudo. Então, você pode construir com os alunos algumas perguntas, né? Para que serve esse tipo de texto? Quais são os destinatários para esse gênero? A quem se dirige esse gênero textual? Quem vai participar dessa produção? Então, enfim, são inúmeros. O professor ele precisa abordar os elementos necessários para a definição das características textuais do gênero. Então, pelo menos, gente, nós poderíamos trabalhar muitos outros aspectos, mas pelo menos esses 3 elementos eu quero que na sequência didática sua, né, sobre o gênero você trabalha. O conteúdo temático diz respeito à característica dos temas que são abordados, né? O estilo de linguagem e a composição, que é a estrutura do texto, tá bom? Então, pelo menos esses 3 aspectos, esses 3 elementos precisam ser trabalhados, ok? Bom, aqui eu tenho mais algumas informaçõezinhas, né, sobre como trabalhar as características do gênero. Olha, cada gênero possui uma composição estrutural de texto, um vocabulário específico e características que o legitimam. O professor deve se apropriar dessas características para propor essa percepção com os alunos através da leitura do gênero, como forma de familiarização com ele, comparando diferentes textos, realizando marcações do gênero de estudo proposto, discutir com os alunos se eles perceberam quais são essas características específicas, apresenta o gênero de diversas maneiras. Então, por exemplo, se você está trabalhando com carta, você pode pegar ali uma carta simples, um e-mail e uma carta de leitor. Propõe ali que eles façam uma tabela, um quadro, numa coluna carta simples, numa coluna carta de leitor e uma coluna e-mail. Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? Né? Peça para que eles anotem ali nas colunas, que eles estabeleçam comparações, levando, né, em conta o conteúdo temático, o estilo e a estrutura composicional, ok? Desculpa. Na produção coletiva, que é opcional, né? Na realidade não precisa ser coletiva, ela pode ser individual, mas a produção coletiva é interessante. Agrupados, os alunos vão produzir um texto colaborativo depois que eles estudaram o gênero. Esse texto pode ser em parceria com a professora também, né? Produção no quadro. Se for primeiro, segundo ano, então é interessante que a professora participe, dando os encaminhamentos. Se for aluno de 4º, 5º ano, talvez eles já consigam fazer ali em grupinhos entre eles. Bom, depois da produção coletiva, que é opcional, você não é obrigatório a propor, tá? Essa não, mas essa daqui sim, a produção individual.
Então, o estudante ele é desafiado a produzir um texto após o estudo sobre o gênero, tá bom? E por fim, né, depois de tudo que ele aprendeu, então você corrige o texto e devolve para que ele faça a produção final, que consiste na reescrita, na revisão do texto e reescrita. Daí, gente, é interessante que você elabore um quadrinho ali sobre os pré-requisitos de um texto, com perguntinhas simples como você releu o texto, você observou se falta. Então, aqui você já trabalha a questão da análise linguística, né? Observou a pontuação, observou a acentuação gráfica, né? E você vai pontuando, observou o parágrafo, dependendo da tua proposta. E aí, final, a tua produção. Então, assim, queridos, nesse momento, o que eu digo para vocês é que essa é a orientação, né, sobre a elaboração da sequência. Eu vou elaborar mais um vídeo para vocês, explicando através do template como é que vocês vão registrar essa sequência, esse passo a passo, tá bom? Como vocês vão partir da BNCC para escolher o conteúdo temático e depois vocês vão, então, escolher o gênero, anotar a qual série se refere. Então, num próximo vídeo eu dou continuidade trabalhando ali mais diretamente com o modelo de sequência didática, com o template, tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e acompanhem o próximo vídeo. Até mais!